Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos analisar o fenômeno das pesquisas de opinião na mídia. Para discutir o assunto, convidamos os cientistas políticos Alessandra Alder e Eurico Figueiredo e a jornalista Maria Cristina Fernandes. Veja agora como a mídia foi destaque nesta última semana. Tudo indica que o paciente zero do ebola no Brasil ainda está para ser identificado. Foi desativado o alerta máximo provocado pelo internamento do nigeriano Suleimani Ba na semana passada em Cascavel, Paraná. Mas o caso serviu como um exercício para enfrentar possíveis ocorrências. Os protocolos de segurança foram obedecidos, possíveis contágios foram monitorados. O mais importante foi a participação pessoal do ministro da Saúde, o sanitarista Arthur Quioro, fazendo advertências e, ao mesmo tempo, tranquilizando a população. Nas pandemias modernas, a mídia desempenha funções de capital importância. Tanto o sensacionalismo como a desatenção podem produzir efeitos desastrosos. Os mais rígidos protocolos de segurança podem ser furados se a mídia não assumir sua função mobilizadora e fiscalizadora. Nos Estados Unidos, a letalidade do ebola corre o perigo de ser fortemente agravada graças à politização do debate pela extrema-direita. Aqui, embora em plena temporada eleitoral, parece que estamos vacinados contra a perversa exploração política do medo. A Folha não resiste à tentação de badalar. Seus editores sabem que a praxe dos grandes jornais internacionais é não revelar tentativas de suicídio, nem o nome das quase vítimas. O jornalão paulistano não revelou o nome da mulher que tentou jogar-se de um viaduto na linha 1 azul, no metrô, na última quarta-feira, mas publicou o caso com grande destaque e muitos detalhes. Não cola a justificativa de que o jornal queria valorizar o heroísmo dos dois funcionários que evitaram a tragédia. Salvam-se mais vidas com a discrição e o anonimato. Na Argentina, o governo parece cada vez mais interessado em aumentar a polarização política, em parte para distrair a população dos graves problemas econômicos. Depois de obter sentenças favoráveis no Legislativo e Judiciário, agora a presidente Cristina Kirchner recusou a partilha adotada pelo poderoso grupo de mídia do Clarim e resolveu executá-la por sua conta, separando o jornal da sua rede de TV por cabo, o mais importante do país. A Casa Rosada quer fragmentar o grupo ainda mais, de olho nas próximas presidenciais, sem se importar com a visível queda de qualidade da mídia argentina. O primeiro debate entre os dois concorrentes que disputarão o segundo turno na próxima quinta, no SBT, não contará com a participação de jornalistas. A Folha de São Paulo protestou e retirou o seu apoio ao evento. A decisão tomada pelo comando da campanha de Dilma Rousseff parece ter a aprovação do seu oponente. Candidatos preferem atender às estratégias dos seus marqueteiros do que correr riscos nas mãos de jornalistas perguntadores. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais, no site do Observatório da Imprensa. O Nobel de Economia, atribuído ontem ao francês Jean Tirole, não se relaciona diretamente com a indústria da informação. O foco de seus estudos é a concentração de grandes grupos em determinados segmentos. Nada nos impede, porém, de examinar suas premissas e conclusões dentro da ótica e premissas deste observatório. Voltaremos ao assunto. O colunista Chico Sá
do Caderno de Esportes da Folha de São Paulo, pediu demissão ao saber que o seu artigo, fazendo uma declaração de voto em favor de um dos postulantes à chefia do governo, foi embargado pela direção. O caso não pode ser ignorado, qualquer que seja o caderno onde ocorreu a censura. Este observatório não é tribunal, não sentencia, mas tem o dever de discutir a imprensa sob qualquer pretexto. Voltaremos ao assunto. Pesquisite. Com este neologismo, o Observatório da Imprensa tem discutido a obsessão da nossa mídia pelas sondagens de opinião nas temporadas eleitorais. Desde a fundação, em 98, já acompanhamos 5 pleitos presidenciais e produzimos 6 edições a respeito do assunto. Pesquisas de opinião são úteis, são necessárias e, até certo ponto, indispensáveis. O sociólogo americano George Gallup, que criou esta ferramenta em 1935, desvendou o caminho para identificar nas massas a opinião individual. Mas há uma grande distância entre a quantificação contínua das preferências e o debate político programático. Escolher governantes e ideias é algo que se situa muito além do placar numerológico. Eleição é um campeonato para decidir o futuro de uma nação. Não é loteria, nem é casa de apostas. Surpresa nas urnas. Logo após o TSE divulgar o resultado do primeiro turno, analistas políticos, jornalistas e eleitores questionaram a diferença entre as previsões dos 2 principais institutos de pesquisa e a contagem dos votos. Nos números para presidente, a diferença chegou a mais de 4 pontos além da margem de erro. Uma das características mais importantes da consolidação democrática é a incerteza do resultado do jogo antes que esse jogo acabe. Esse aspecto gera muita competitividade no jogo, gera engajamento dos eleitores. Esse processo democrático, até o momento, dá sinais claros de que o Brasil tem uma democracia muito consolidada. E é fundamental, nesse jogo, o papel que exerce as pesquisas de opinião. Então, é possível que, durante um processo eleitoral, ao revelar uma informação que um determinado candidato, que não é da sua preferência, mas tem chances de derrotar um terceiro candidato, que vai numa direção contrária às suas preferências, ele pode reposicionar o seu voto estrategicamente. E isso é muito difícil que as pesquisas de opinião capturem isso. A divergência foi ainda mais evidente nas disputas estaduais. No Rio Grande do Sul, um candidato conquistou mais de 10 pontos percentuais acima do resultado do Datafolha. O Instituto alega que, por uma questão de marketing, os números das sondagens são tratados como prognósticos, mas, na realidade, eles refletem o passado. 28% dos resultados para governador ficaram fora da margem de erro da pesquisa de boca de urna realizada pelo Ibope. O que nós estamos medindo é a opinião do eleitor, que pode mudar de acordo com as informações que ele recebe durante o processo eleitoral. Então, no momento em que nós terminamos de realizar uma pesquisa, nós estamos diagnosticando o momento passado, não projetando o futuro. O futuro podem ocorrer fatos, debates, repercussão de debates, conversas com amigos, familiares, notícias que a imprensa dá, notícias da internet, que podem contribuir ali no caldo de informação dos eleitores para a tomada de decisão final. Os institutos de pesquisa argumentam que o eleitor tem demorado para decidir em quem votar. O eleitor está decidindo seu voto cada vez mais tarde porque ele espera até o último momento para ver se aquele candidato que ele está escolhendo, de fato, é o candidato que ele quer. Então ele espera o último debate, ele espera até o último momento para ver se não vai aparecer nenhum escândalo. No momento que ocorre a morte do Eduardo Campos, havia muitos indecisos. 5 dias depois, a grande maioria foi para Marina Silva, ou seja, não eram propriamente indecisos, estavam aguardando, e naquele momento o clima de tragédia, o clima emocional fez com que em 5 dias o eleitorado se mobilizasse. Então,
Então, o eleitorado está mais racional e, sobretudo, mais rápido. A mídia que dá amplo espaço para os resultados das pesquisas durante a campanha não aprofundou a discussão dos erros nas previsões para o primeiro turno. Desde a década de 50, quando as pesquisas políticas foram implantadas no Brasil, as sondagens da opinião pública mobilizam o noticiário nacional. Em cada turno, um grande instituto chega a realizar mais de 140 pesquisas. O eleitor procura ver nas pesquisas uma avaliação de contexto, para entender como votar, para fazer cada vez mais um voto racional. A cada eleição que passa, fica muito claro que o voto do eleitor se torna mais racional. Essas pesquisas influenciam muito mais a mídia na questão do financiamento e no ânimo interno da campanha. Eu acho que a informação faz parte da democracia. Quanto mais informação o eleitor tem, melhor ele escolhe o voto. E a pesquisa é mais uma informação que está no bojo aí de todas as outras que ele recebe durante a campanha eleitoral. Ele pode sim fazer um uso estratégico da informação da pesquisa para decidir se vota no segundo porque não quer que o primeiro ganhe, se vota no terceiro porque não quer que o segundo vá para o segundo turno. Os marqueteiros, os candidatos, eles se reposicionam, dependendo da posição que eles estejam nessa pesquisa revelada, eles podem mudar de estratégia, eles podem identificar da necessidade de fazer campanha negativa, por exemplo, ou de fortalecer uma campanha mais programática, uma campanha menos direcionada para o oponente, mas mais direcionada para uma agenda de políticas. A imprevisibilidade da campanha eleitoral de 2014 aqueceu o mercado de pesquisas e consultorias políticas. Esse ano, a demanda dobrou em comparação com a última eleição. Uma sondagem nacional exclusiva com 3.000 pessoas custa mais de R$200 mil. Nos Estados Unidos, nós temos 20 e tantos, 23 mais precisamente, empresas fazendo pesquisa nos períodos eleitorais. Aqui são 5. Quando eu digo fazendo, é publicando pesquisas. E isso é muito importante, porque uma controla a outra. Você tende a aumentar o rigor dos institutos de pesquisa, é uma segurança para o leitor. As diferentes pesquisas podem oferecer mesmos números, mas ângulos diferentes do eleitor. Primeiro turno, segundo turno, mais pobres, mais ricos, norte, sul, enfim. Uma segmentação e técnicas através de questionário que diferenciam e permite à editoria fazer diferentes leituras. Ferramentas decisivas para traçar estratégias de campanha, as pesquisas são publicadas pela imprensa com amplo destaque. De acordo com a legislação, elas podem ser divulgadas até mesmo no dia da votação. Existe uma dissonância entre o que os institutos de pesquisas dizem, o que fazem e como é traduzido isso para a mídia e como a mídia passa isso para o eleitor. Porque esses institutos de pesquisa, na realidade, capturam uma tendência, mas não capturam uma previsão, não capturam o que é que vai acontecer. E normalmente isso não é dito para o eleitor identifica que é o que vai acontecer. E como ele percebe que isso vai acontecer, ele se posiciona de acordo com essa expectativa do que vai acontecer. É claro que toda vez que termina uma eleição, há uma cobrança muito grande da imprensa em que os resultados sejam cravados, e esse não é o papel da pesquisa. Nós estamos trabalhando com amostras, nós temos margem de erro. Muitas vezes a mídia se pauta a cobertura de uma campanha eleitoral simplesmente divulgando pesquisas eleitorais, e a campanha eleitoral tem muito mais a ser mostrado, a ser informado para a população do que simplesmente divulgar as pesquisas eleitorais. Outro fato que eu acho que a mídia fica cobrando da pesquisa, então a mídia usa a pesquisa para fazer a cobertura da eleição, na hora cobra da pesquisa um resultado exato, e aí toda a mídia critica a pesquisa, criticam as pesquisas estão erradas, as pesquisas erraram, e ao mesmo tempo cobram quando vai sair a próxima pesquisa. Alessandra Alder, como é que você vê essa questão? É uma tradição nossa do Observatório há tantos anos, nós voltamos sempre ao assunto, o público
não apreende, continua apostando na casa de apostas das pesquisas. Os jornais continuam focados absolutamente em resultados, não é? Ignorando margens de erro, ignorando tudo. E os marqueteiros ficam felizes, porque eles trabalham para as pesquisas, eles não trabalham para vender ideias. Né? Como é que você vê essa questão? Na verdade, eu acho que o que a gente tem constatado com o decorrer das eleições é que as pesquisas, no sentido da previsão, erram. Mas é porque elas efetivamente não estão buscando prever o futuro. Claro. E nesse sentido, a mídia, eu acho que tem contribuído negativamente para essa expectativa, porque as manchetes, né, e aí você tem um pouco essa demanda de que a mídia aponte para o que é sensacional, para o que é, entendeu, importante, digamos assim. E a mídia acaba valorizando a corrida de cavalos. Como nos Estados Unidos eles chamam, essa ênfase em quem está na frente, quem está atrás. Se esvazia um pouco o debate. Não é que o cidadão não tenha direito à informação de quem está na frente, quem está atrás, para poder decidir o seu voto de forma racional. O eleitor calcula exatamente, certo? Porém, eu acho que eu vi muitas manchetes que diziam o seguinte: pesquisa prevê segundo turno, certo? Para o segundo turno, é realmente uma projeção tão distante. A pesquisa ela dá uma fotografia de um momento muito volátil, certo? Novas informações mudam a percepção das pessoas e a própria pesquisa, isso é uma coisa que não foi mencionada, mas a própria publicação da pesquisa, certo? Ela gera um efeito. Especialmente, isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, muda mais de opinião quem é mais informado, certo? Isso é uma coisa que a gente tende a pensar que as pessoas menos informadas são mais manipuláveis, digamos assim. Mas, na verdade, quem está muito ligado na informação, acompanhando, por exemplo, todas as pesquisas, é muito mais suscetível de mudar de opinião. Se você separar por grau de instrução aquelas tendências de intenção de voto, você vai ver que as grandes oscilações que causaram essas grandes mudanças, elas estão nos públicos mais instruídos, ao contrário do que a gente costuma pensar. Maria Cristina Fernandes, eu acho, pegando aqui o gancho do que a Alessandra acaba de dizer, nessas eleições nós tivemos um dado um pouquinho, alguns diferenciais. Né? Tivemos, primeiro, 3 candidatos majoritários, vamos chamar assim. Né? E depois tivemos uma tragédia shakespeariana entrando já na temporada eleitoral, criando toda uma emoção. Então, realmente, aí as pesquisas, digamos, poderiam ou podem ter uma certa uma valorização por parte da imprensa. Mas de uma forma geral, a imprensa se concentra, não é? Se concentra só na alteração do resultado, que já é dado no rádio, que já é dado na televisão 20 vezes ao dia, né? E o processo fica uma corrida de cavalos mesmo, né? Pelo menos é que eu vejo como leitor. Maria Cristina. Eu não ouvi a pergunta. Maria Cristina. Eu tenho a impressão de que não chegou lá. Não ouvi a pergunta. Eurico Figueiredo, eu repito aí, então, a pergunta. Quer dizer, nessas eleições nós tivemos aí um diferencial, né? Porque houve 3 candidatos próximos, fortes, não é? Depois houve essa tragédia, depois houve uma polarização contra o governo e a oposição, em suma, teve aí algumas diferenças, mas mesmo assim não se justifica essa vibração numérica, não é? Que tomou conta da imprensa. A sua opinião, a sua impressão qual é? A impressão é dupla. Primeiro é que não se valoriza a capacidade de julgamento do eleitor. O eleitor, na verdade, ele é o capitão do seu voto. É ele que decide. E, portanto, essas flutuações, muitas vezes, não levam em conta essa capacidade do eleitor, em última instância, ser o grande decidor. O segundo aspecto que eu gostaria de assinalar é que a mídia registra as pesquisas, mas
não abre espaço para os comentários em relação a essas pesquisas. Eu acho que a questão mais está aí. Quer dizer, como é que se interpreta isso? Como é que isso aí, na verdade, é um diagnóstico muito mais do que um prognóstico? Como isso aí é muito mais tendências e não certezas? Como isso é uma fotografia, como isso é uma fotografia e não é ainda um cinema. O cinema vai ser feito depois. Isso é um fotograma. Você está ali vendo em determinado momento. E mais ainda, não é capaz de mostrar quais são as questões sociais, políticas, ideológicas profundas que estão embutidas naqueles resultados. Isso, portanto, então, faz essa pesquisite, esse termo que eu vou incorporar agora ao meu cotidiano, ao meu linguajar. A nova doença, né? A nova doença. Maria Cristina Fernandes, você está me ouvindo ou não? Ouvindo, Diniz. Então, você não acha também que, agravando essa situação no Brasil, temos assim os jornais, por exemplo, o Datafolha, muito ligado, evidentemente, a partir do nome, ao jornal Folha de São Paulo, um dos mais importantes do país. O Ibope fazendo, às vezes, geralmente contratado pela TV Globo. Em suma, os institutos ficam muito ligados, muito associados à imagem do veículo, e o veículo se sente obrigado a confirmar, de certa forma. Como é que você vê essa questão? Acho que, de fato, há uma dependência muito grande do noticiário, das pesquisas, acho que isso é inegável, né? Agora, há uma certa expectativa do leitor também, do telespectador, com o resultado delas. Então, eu acho que, de alguma maneira, os jornais e as televisões atendem um pouco essa expectativa. Agora, eu acho que sempre aconteceu, eu não vejo uma grande mudança nesse sentido, né, de uma cobertura que ouça menos o leitor, né? A gente se baseia muito nos números frios da pesquisa e vai pouco às ruas, né? Nos eventos dos candidatos públicos, a gente ouve pouco as pessoas que vão para os eventos, né? A gente faz pouco qualitativa, né? São oportunidades que a gente tem de fazer pesquisas qualitativas em comícios, em eventos com entidades, e eu acho que isso é pouco praticado pela imprensa. Agora, sobre os erros das pesquisas, Diniz, como você chamou a atenção no início do programa, a gente discute isso a cada eleição, né? Nós que cobrimos uma eleição após a outra, vemos que isso é uma discussão recorrente, como a Márcia Cavallari colocou. Agora, de fato, assim, acho que os institutos têm um ponto, né? Eles contam uma história para trás. Agora, acho que a gente pode discutir o seguinte: se as mudanças nas pesquisas são mudanças de última hora, não haveria aperfeiçoamentos metodológicos a serem feitos para captar essas mudanças de última hora? Aparentemente, o debate deve ter tido um impacto importante, né? Não seria possível, depois dos outros debates que aconteceram, o que é que se observou nessas pesquisas, né? Que aperfeiçoamentos seriam possíveis? Levantando aqui uma questão que eu ouvi de um analista das pesquisas brasileiras. Por exemplo, as pesquisas domiciliares, né? As pesquisas domiciliares são feitas, muitas vezes, o pesquisador usa uma única casa para preencher várias cotas de seu questionário. Todo mundo sabe que a família é um dos principais determinantes do voto. E o pesquisador usa aquela família para preencher cota de vários perfis que ele tem ali para preencher. Será que isso é observado pelas pesquisas, é observado pelos institutos? Isso dá margem a algum erro por parte dos institutos? Eu não acho que o fato de a pesquisa contar uma história para trás, que eu acho que é verdade, nos impede de discutir possíveis aperfeiçoamentos metodológicos, né? Não, acho que nós temos que discutir isso nos próximos blocos. Vamos fazer uma breve pausa e o Observatório volta já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute resultados das pesquisas de opinião no primeiro turno da campanha eleitoral. Alessandra, a coisa também não é simples,
porque os marqueteiros, os assessores, os especialistas em propaganda e marketing, eles precisam muito desses resultados. A mídia usa apenas parte, não é? E talvez, se ela usasse melhor esse material, a informação poderia ser mais ampla, mais aprofundada, com mais sutilezas do que o simples placar futebolístico. Né? Como é que você vê? Eu acho que você tem várias questões envolvidas aí. Geralmente, né, como foi dito aí, as pesquisas quantitativas têm um custo imenso. Elas são muito caras. Então, só grandes clientes têm condições de pagar pesquisas desse tipo. Então, são os grandes candidatos, os grandes partidos e os grandes veículos de imprensa. As pesquisas que são encomendadas, nem todos os dados que elas levantam são publicados, certo? Os dados, às vezes, são para consumo interno da campanha, né? A campanha aí cede os dados para publicar aqueles que geralmente lhe interessam. A imprensa, bem ou mal, também faz a mesma coisa, ela valoriza mais e aí tende a atender, parte, a demanda do leitor. O leitor quer a competição, a estratégia, a corrida de cavalos, e você acaba, né, valorizando isso. Agora, eu acho que tem dados para serem explorados. Os próprios dados que são publicados, às vezes, na internet, pelos institutos, são mais ricos. Ou seja, alguém que tem interesse em explorar um pouco mais os dados consegue mais informação se for aos dados brutos do que se simplesmente ler as manchetes ou as primeiras páginas dos jornais. Maria Cristina Fernandes, você acha que a coisa também, toda essa problemática, essa pesquisite nacional aí, tem a ver com, digamos, com a fragilidade programática dos nossos partidos? Eles ficam muito identificados com, no máximo, quando são governo, com seus feitos, não é? Ou quando foram governo, com o que fizeram no passado. Mas não tem uma ideologia. Quer dizer, na França, o eleitor do Partido Socialista ou da extrema-direita sabem que está votando e não quer saber tanto do resultado. Ao contrário, se o resultado não é favorável, ele vai lá porque ele quer que as suas ideias vençam. E aqui a coisa fica muito na base como nós estamos dizendo, da corrida de cavalo. Como é que você vê isso? Diniz, eu não acho que... Talvez aí a gente vai imputar às pesquisas um problema que não é delas, né? Se há fraqueza ideológica nos candidatos, e isso a imprensa falha em perscrutar, eu acho que isso não está relacionado com as pesquisas. Eu acho que os debates, né, eu acho que o ponto a propaganda eleitoral deveria ser uma propaganda eleitoral muito mais voltada para os debates, que exploraria essas diferenças programáticas entre os candidatos, né? Acho que aí é que a gente aí é que é o ponto, né? De que maneira se poderia mudar a propaganda eleitoral para que o formato seja de debate. É nos debates que aparece essa diferença programática, né? Acho que a imprensa tem um papel, né, na cobertura de explorar essas diferenças programáticas, né? Eu acho que o debate político poderia se propor a fazer esse questionamento, né, de uma mudança de formato, né? Agora, eu não vejo muito como... Eu acho que o peso que se dá às pesquisas é desproporcional ao peso que se dá ao debate programático, isso sem dúvida alguma. Mas acho que o foco, o locus de discussão disso é o programa eleitoral gratuito, que é o espaço mais amplo, mais aberto para essa discussão programática. Eurico Figueiredo, e como essa discussão não se trava no horário da propaganda eleitoral gratuita, é uma coisa, é mais uma vitrine, em alguns casos, meio circense, nós temos uma aparência de debate democrático sem ter o conteúdo democrático mesmo, né? Como é que é a sua opinião? Bom, são vários aspectos e nem todos eles são lineares, né? Como é uma realidade, a realidade é complexa, eles são contraditórios, muitas vezes são paradoxais entre si. Então, eu acho que a pesquisa de opinião é um instrumento, sim, da democracia. Porém, como você mesmo diz, ele pode ser mal utilizado. Mas não está em si, na questão da pesquisa, um problema com a democracia. Acho, como diz a Maria Regina Fernandes, que a questão do debate tem que ser repensado à luz, inclusive, da reforma política e eleitoral que nós temos que fazer. Eu acho que o formato dos debates, como nós estamos tendo, onde os candidatos que não têm qualquer possibilidade nenhuma de ganhar,
eles, na verdade, embaralham o debate, eles tornam cansativo e permitem muito pouco tempo para que os candidatos realmente principais, assinalados pelas pesquisas, aí é importante a pesquisa, possam ser capazes de dizer o que eles pensam, o que eles pretendem fazer, etc. Ou seja, o debate programático, que seria muito mais esclarecedor. Então, eu acho que nós vamos ter que pensar isso para as próximas eleições. Num conjunto. No conjunto. E frisar o seguinte, eu não tenho pesquisa sobre isso, não sei se ela conhece. Eu acho que um dos fatores decisivos para o candidato Aécio ter tido a votação que teve foi a sua performance, o seu desempenho no último debate na Globo. Segundo os dados que eu tenho, foram assistidos por 50 milhões de telespectadores, o que não é pouca coisa. O fato é que ele estava ali mais ou menos, na última pesquisa, empatando com a Marina, e, na verdade, ele se distancia, e se distancia muito. O resultado da Marina foi 21,32, o dele foi 33,35. Quer dizer, uma diferença de mais de 10 pontos. E eu acho que esse debate foi decisivo, mostrando, portanto, que a pesquisa é apenas um dos instrumentos da democracia. O debate é outro, mas tem outros também. Por exemplo, o papel da militância, o papel dos partidos políticos, que funcionam, sim. São milhares e milhares de vereadores, são milhares e milhares de vereadores, são milhares de deputados estaduais. Tá? São milhares de candidatos a deputados federais. Isso tudo forma um exército de militância que se confronta nas ruas, se confronta nas reuniões e se confronta nas diversas arenas da sociedade. E isso é que dá a complexidade do processo eleitoral e também a sua grandeza numa sociedade democrática. Alessandra, você acha que esses milhares e esses números que são fantásticos, né? Mas eles resistem a uma análise programática, quer dizer, as diferenças entre os partidos eu pelo menos acho que são irrisórias, né? Olha, a gente tende a gente às vezes tem uma impressão assim homogeneizante da política. Às vezes eu faço essas experiências com os meus alunos em sala de aula. Eu falo, os partidos são todos iguais, então vamos aqui colocar no quadro negro e ver se a gente consegue situar os partidos em relação uns aos outros. Certo? E aí a gente começa a perceber que existe, sim, certa diferença entre os partidos. Uma das coisas que mais os analistas chamaram a atenção nessa eleição foi uma fragmentação ainda maior dos partidos na Câmara. Isso é bastante sério, é um aspecto da eleição. Aliás, fala-se muito pouco sobre a eleição proporcional, que acaba tendo um papel tão decisivo quanto a presidência, ou mais, para a condução dos negócios públicos. E pouco se falou disso. Certo? Mas os principais partidos eleitos... o PT, o PSDB... Sim, esses têm uma clareza que já vem desde o... Que são os titulares da disputa presidencial, pelo menos, eles têm diferenças programáticas bastante nítidas. Não há a menor dúvida, né? Agora, o resto já fica... O PMDB não consegue... Tradicionalmente é um partido fisiológico. A história do PMDB tem sido de aderir ao governo da vez, certo? Em troca de benefícios políticos e partidários, cargos. Assim, então, vários partidos pequenos seguem essa mesma linha fisiológica. Outros são mais ideológicos. Você tem pequenos partidos ideológicos à direita, à esquerda. Esses... Então, a gente tem realmente uma política partidária bastante complexa. Maria Cristina Fernandes, você vê possibilidade de a gente começar, terminado aí a temporada eleitoral, de começarmos a discutir reforma política ou reforma eleitoral política, porque uma coisa está relacionada com a outra, porque isso a gente vem empurrando com a barriga esse negócio há tantos anos e a gente percebe, as coisas são gritantes. Quando a gente começa a conversar sobre eleições, acaba sempre, não, precisamos rever algumas regras. O problema da reforma política, Dinis, é que cada um tem a sua, né? É claro. Provavelmente na Câmara são 513 reformas políticas que se pensam ali, né? Eu sempre busco nos cientistas políticos uma resposta que até hoje eu não consegui obter, que é por que você tem 5 eleições presidenciais marcadas pela polarização entre PT
e PSDB, e uma Câmara cada vez mais fragmentada. Então, a disputa presidencial ela não norteia a composição da Câmara, né? Ela persiste a polarização e a Câmara fragmentada em 28 legendas. Uma reforma política é capaz de mudar isso? Não sei, depende muito, eu acho, que do resultado do Executivo, né? O Aécio se compromete com um fim da reeleição, mas não sabe se para valer já ou para valer na eleição seguinte. E a Dilma é um pouco mais evasiva sobre o fim da reeleição e sobre o aumento do mandato. Agora, retirar o direito de quem se elegeu de se recandidatar, eu acho uma proposta dificílima de passar no sistema político. Que reformas dariam mais efetividade ao sistema, dariam mais transparência ao sistema, dariam mais representatividade ao sistema político? Como eu disse, cada um tem a sua e é muito difícil que os políticos defendam uma proposta que afronte seus interesses. Eu acho que um olhar sobre o horário eleitoral, eu acho que seria algo muito importante para se fazer numa discussão de melhoria do sistema político, né? É um horário eleitoral, em grande parte, responsável pelo fracionamento dessas legendas, né? Pela pulverização dessas legendas e também pelo encarecimento das campanhas. Discute-se muito o financiamento público, mas uma mudança no horário eleitoral, naturalmente, poderia reduzir os custos da campanha, sem que se enfrentasse essa celeuma grande que é a troca do financiamento privado pelo público. Agora, essa é uma discussão que já se tentou fazer várias vezes no Congresso e tem esbarrado. Eu não tenho essa convicção de que a próxima legislatura será mais favorável à discussão dessa reforma. Sim, em algum momento isso terá que ser feito, né? Como é que você vê isso, Eurico Filho? Será que se a imprensa se mobilizasse para começar a discutir, ela tem espaço, ela tem tempo, né? Começar a discutir hipóteses de reformas, vamos mexer nisso, suplência às vezes são coisas pequenas, suplente de senador. Começa pelas coisas onde é mais evidente, né? É mais fácil. E depois até chegar a cláusulas de barreira ou a própria a regulamentação do horário eleitoral. Em suma, eu acho que a gente não pode deixar para outra geração essa reforma política, né? Então, se a gente não começar a discutir lá agora, e a imprensa tem que fazê-lo. Eu acho que é muito evidente para o eleitor relativamente esclarecido que nós precisamos dessa reforma. Mas também não é evidente que os meios de comunicação têm tomado uma posição de força em relação a isso. Não quero dizer também que os meios de comunicação não tenham dado notícias, não tenham publicado matérias sobre isso. Só que, como você bem assinalou, ainda são insuficientes. Mas eu acho que nós temos que falar aí sobre um ator muito importante nessa questão. E esse ator é o presidente da República. Nós vivemos num regime presidencialista. O papel do presidente, principalmente nos seus 2, 3 primeiros anos, é muito importante. E o seu poder de iniciativa e o seu poder de liderança é muito grande, caso ele queira realmente se comprometer com a reforma política e trazer, portanto, a reforma política para o noticiário como algo importante para o seu próprio governo. Mas isso é de um estadista, né? Como é que você vê isso? Eu estou aqui ouvindo vocês e pensando que, na verdade, trata-se de várias reformas políticas. A gente um pouco perde a percepção da coisa quando fala numa reforma política. Porque, na verdade, são muitas. São várias frentes diferentes e algumas são muito pouco consensuais. Ou seja, existe um enorme debate, por exemplo, na academia, entre os cientistas políticos, sobre lista aberta ou fechada. Não existe um consenso nem entre os cientistas, quanto mais entre os políticos, que têm lá os seus interesses. Certo? Então, existem... Nossa questão é acadêmica, né? É teórica, né? É teórica. A deles é política. Mas uma decisão, quer dizer, não existe uma decisão que não traga prejuízos, que não tenha efeitos negativos. Ah, sim. Não existe nenhuma solução no mundo que seja só nenhuma regra positiva. Não tem efeitos negativos. O mundo não é assim, né? Eu acho que essa sugestão da gente, assim, pensar e discutir na imprensa a reforma política por partes. Pensar quais são as coisas que incomodam, quais são as mudanças que poderiam ter efeitos
de melhorar a representatividade. Faço uma proposta. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a questão da reforma política capitaneada pela imprensa. O Observatório da Imprensa está de volta com o programa que trata da influência das pesquisas de opinião no voto do eleitor. Maria Cristina Fernandes, como é que a gente poderia começar depois da atual temporada eleitoral, como é que nós poderíamos fazer nós, imprensa, assumirmos um papel motivador, não é? Convocatório, e fazer esse trabalho que precisa ser feito, porque se deixarmos só os políticos, eles têm os seus próprios calendários, não é? Eu acho que o primeiro passo, Dines, é desmistificar um pouco essa ideia de que a reforma política filtra a corrupção, né? A reforma política só filtra, o sistema político só filtra a vontade do eleitor, né? E o melhor sistema político é aquele que filtrar mais fielmente a vontade do eleitor. O meu temor é que a próxima legislatura se iniciará sob o impacto desse escândalo na Petrobras. Então, nós seremos pautados, mais uma vez, por um escândalo de corrupção e eu acho que esse escândalo vai pressionar o debate da reforma política nesse sentido, né? Precisamos de um sistema político que torne o país mais honesto. Não é esse, né? Não é esse o papel aqui. Esse é o papel das instituições de fiscalização e da justiça, do judiciário, né? As instituições políticas têm um outro papel. Agora, um outro dogma, né, que sempre aparece nessas discussões de reforma política é que você precisa dotar o país de partidos mais fortes. Ora, os partidos já são fortes demais, né? Os partidos já detêm fundo partidário, os partidos têm tempo de televisão. O que acho que a gente precisa observar é se não há incentivos demais à criação de partidos, né? E se a ideia é dar um pouco mais de operacionalidade a esse sistema político, fazer com que a vontade majoritária tenha um pouco mais de correspondência com a vontade proporcional, que incentivos são esses que talvez estejam acontecendo em excesso, né? Aí entra a discussão do fundo partidário, entra a discussão do programa eleitoral gratuito. Agora, eu acho que é uma discussão que eu acho que precisa desmistificar, né? E esse debate da desmistificação, às vezes, é um pouco difícil de fazer. Eurico Figueiredo, será que a academia, embora haja divergências, e é importante que haja divergências na academia, né? Mas será que a academia não poderia, digamos, pautar, oferecer as hipóteses, fazer até um... Academia, quer dizer, o sistema universitário todo, professores, né? E começar a criar uma dinâmica, porque eu acho que a dinâmica do político profissional ele olha o relógio e vê se está chegando a hora de renovar o seu mandato. Mas eu acho que nós, jornalistas e a academia, talvez devesse estabelecer alguma coisa. Olha, né? na verdade tem, viu? Tem sim. Nós temos duas grandes associações no Brasil. Uma geral para ciências sociais, que é a ANPOCs, dos programas de pós-graduação em ciências sociais. E temos uma específica particular para a ciência política. Se você for visitar essa temática nessas duas associações, você vai ver que ela não tem um espaço preponderante, mas tem um espaço significativo. Mas ainda existe uma comunidade ilustre de pesquisadores, meus colegas, né? Não vou citar os nomes, porque eu posso agradar um, desagradar outro, esquecer alguém, e eu quero ser amigo deles todos, que também se interessam, inclusive dão depoimentos, não só à imprensa, mas também ao próprio Congresso Nacional. Eu acho que esse debate existe. O que eu acho é que precisa de uma liderança política, que a questão é política, de maior peso, e já falei, o presidente da República, que seja capaz de colocar isso como um compromisso dele, né, em relação à nação. Que nós precisamos dessas reformas, e como ela falou, a Alessandra falou, são várias reformas, saber
eu sugeriria o método cartesiano. Vamos começar do mais fácil para o mais difícil. Claro. Vamos resolver, por exemplo, do Senado, por exemplo, que é uma excrescência, né? Uma pessoa que nunca teve nenhum voto, por isso é aquela acomodação de interesses, acaba sendo um senador da República, Exatamente. o que não é pouca coisa, e resolver essa questão. E resolver outras questões mais. Agora, tem questões substantivas, questões de substância, que são muito difíceis e que não tem consenso entre nós. Que tipo de voto nós queremos? Nós queremos, por exemplo, o voto distrital? Eu não encontro consenso entre meus colegas. Não é verdade, Alessandra? Não tem consenso. Não é? Então, são questões difíceis mesmo. O voto distrital é uma aspiração, não é? Mas eu tenho a impressão de que ele, no momento ainda, o país não... Não é só por isso, é porque o voto distrital tem efeitos negativos. Toda regra tem. O voto distrital, ele, por exemplo, favorece clientelismo. Claro. Ou seja, o Ingessa. candidato que fica ali cultivando aquela clientela e se elegendo e não pensa nos problemas mais gerais do seu município, do seu estado. Então, não são questões só de maturidade política, são mesmo que os sistemas de regras, como a Maria Cristina muito bem falou, o nosso sistema ele incentiva muitos partidos, ele procura criar partidos fortes, e com isso ele acaba criando partidos, certo? Muitos partidos. É uma das questões que tem O outro que ser. termo, criando a naniquice, né? Porque são os partidos nanicos que, na verdade, são moeda de troca política. Tá? Eles não são nada mais do que isso. E que conseguem. Tanto é que eles proliferam. Nós temos cerca de 30 partidos políticos. É uma barbaridade. Pois é demais. É por isso que eu digo que talvez se houvesse aí uma homogeneização, quer dizer, uma centrifugação. Regras, porque as leis, né, elas, num Estado democrático, elas induzem. Elas não precisam ser necessariamente impositivas, elas induzem. Então, certos coeficientes podem ser usados para diminuir o leque partidário. Quer dizer, eu acho que 30 partidos, na verdade, é uma pulverização do sistema político e que não corresponde às nossas necessidades. Eu acho que um Brasil com 5 ou 6 partidos políticos estaria muito bem representado da extrema esquerda à extrema direita. Maria Cristina Fernandes, como é que você vê isso? Quando é que será esse momento exato para a gente começar isso? Quando eu digo a gente, eu estou pensando, não é plural majestático, mas é a imprensa, não é? A imprensa se aliando com o seu aliado natural, não é? Que é a academia, começar a fazer essa bola de neve começar a rolar. Olha, Diniz, eu acho que no início dessa legislatura esse debate vai ser retomado. Eu acho inevitável que esse debate seja retomado. Agora, eu volto a dizer, né, eu acho que vai ter que ser um debate retomado, a gente prestando muita atenção nesses mitos, né, e prestando atenção que os políticos, ao se envolverem, tentarão sempre reduzir a competitividade, né? É muito difícil enfrentar uma campanha, né? É muito difícil a competição eleitoral. Então, a tendência dos políticos é sempre reduzir a competição que eles têm que enfrentar, né? Então, isso que e a competição é necessária, né? A competição é... Então, até que ponto também a introdução de regras que diminua o número de partidos, que dê mais racionalidade ao sistema, vai diminuir a competição eleitoral, né? Eu acho que essa é um alerta que nós da imprensa temos que ter isso em mente para acompanhar esse debate. A tendência é que os maiores partidos queiram tirar os pequenos para aumentar a sua força, né? Como é que isso vai ser feito, né? O fortalecimento dos grandes partidos prejudicará a competitividade do sistema? Como é que você dá mais funcionalidade ao sistema sem prejudicar essa competitividade? Acho que é um outro ponto a ser observado, né? A ser acompanhado. Claro. Nós temos aqui uma premência, porque o horário eleitoral em alguns estados começa daqui a pouco, então nós não podemos ultrapassar o limite, porque senão dá maior confusão. Então, você voltar que é a reforma política. Mas eu queria, antes de encerrar, eu queria ouvir a opinião de você. Primeiro o Eurico e depois fechar com a Alessandra. O nosso tema aqui foi a pesquisa, né? E nós derivamos para vários assuntos que estão relacionados a questões políticas eleitorais gerais. Porque elas se interpenetram, né? Na verdade, é apenas um corte que nós damos.
Eu acho, para reafirmar minha posição em relação às pesquisas eleitorais, primeiro, que elas são importantes. Segundo, que elas não refletem a realidade, nem pretendem isso. Elas pretendem dar um diagnóstico e não um prognóstico. Elas permitem que as pessoas possam refazer os seus cálculos políticos em termos de tendências a partir delas. Agora, acho que a imprensa poderia se utilizar melhor da crítica a esse instrumento e da utilização desse instrumento das pesquisas para, ao invés de não fortalecer a opinião pública, fortalecer a opinião pública. Alessandra, rapidamente, vamos continuar vivendo na margem de erro? As pesquisas quantitativas têm essa, né? A possibilidade. Mas as pessoas acabam não considerando, na verdade. Você vê pesquisas que estão na margem de erro tratadas como se elas estivessem definindo posicionamento. A gente não tem como forçar o eleitor a não ter interesse na pesquisa. Claro, claro. Certo? Mas acho que a imprensa poderia ter um papel de destrinchar mais os motivos dessas mudanças e os dados mesmo, os dados desmembrados das pesquisas. Mais complexos. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença aqui no Rio dos cientistas políticos, Alessandra Alder, professor Eurico Figueiredo, e em São Paulo, da editora de política Maria Cristina Fernandes, do Jornal Valor. Na próxima semana, vamos falar da demissão do jornalista Chico Sá, da Folha de São Paulo. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pela internet ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.